dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Nicole. Bom dia, Érica. Gil. Violim. Preparando meu café aqui, tá, minha gente? Colocando um açúcar. Que a paz esteja conosco, amém. Bom dia, Beth. Bom dia, enfermeira Cris. Aline, bom dia, Caroline. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaqueline. Neide. Sabrina, bom dia. Ada Gomes. Fraila Santos, bom dia. Silmara Thiago, bom dia. Hoje é dia da Imaculada Conceição, meu povo. 8 de dezembro, dia de amar mais Nossa Senhora, dia de consagração à Imaculada. Muita gente se consagra a ela nesse dia de hoje pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Para quem não conhece, é um livro da igreja de um santo, do santo São Luís, que ele escreveu no século XVI, na França. Uma época bem difícil da igreja. Não que hoje nós não estejamos vivendo uma época bem difícil, mas naquela época era bem complicado. Os cristãos estavam se perdendo. E aí ele escreveu esse livro, o método, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nesse tratado ele fala mais sobre a Virgem Maria, sobre as virtudes de Nossa Senhora. E no tratado nós fazemos a nossa renovação batismal. Nós renovamos os nossos votos de quando nós somos batizados. Ali dentro do livro você vai fazer um momento de renovação das suas promessas. É um momento de purificação. Eu fiz a minha consagração em 2013. Tem 7 anos já que eu fiz a consagração. Após a consagração, a minha vida realmente mudou. Me tornei mais virtuoso, me tornei... como eu tinha um passado bem tenebroso na parte da sexualidade, da afetividade, era bem estragada. Então, o tratado me ajudou a me purificar, a me santificar. Foi a partir daí que eu comecei a ter uma vida mais pura, mais santa, sabe? A partir do momento que eu me consagrei. Porque ali eu aprendi com Nossa Senhora as virtudes, as grandes virtudes de pureza, de paciência, de humildade, docilidade. Ela ensina muito. Nossa Senhora nos ensina muito. Ela ensinou Jesus durante 30 anos. Jesus ficou 30 anos só sendo cuidado, sendo formado por ela. O tratado chama o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É um livro azul, tem pequeno, tem médio, tem grande. Na Biblioteca Católica tem. É um dos box, né, que eles entregam por mês. Tem em vários sites aí. Se você colocar onde encontrar, você é capaz que na Amazon tem.
Leia, Nicole, você vai ficar apaixonada por ela e vai te ajudar ainda mais no seu processo. Porque ela nos ajuda potencializando, ela nos potencializa na nossa vida, na nossa caminhada de fé, de retidão, de busca por Deus. Ela nos ajuda a ainda mais buscar a Deus. Lembrando que Ele, o Filho dela, sempre será, sempre foi, sempre será e é o fim último. Vai falar lá no livro que todas as devoções, consagrações, tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja, a gente é levado a Ele, porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que sara. Nós fizemos um momento de cura aqui ontem, né? Então é Ele. Ela aponta, ela direciona, ela ensina, ela cuida, ela é mãe. Mãe cuida. Mãe vê se tá tudo certo, tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. Mãe é assim. Mas quem realiza o milagre, quem realiza a cura, a libertação, é Ele. Ele é o Salvador. Ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Na sua divindade Ele realiza maravilhas, prodígios, milagres. Como que é o nome do livro? O livro se chama O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse é o nome do livro. Amém? Então vamos iniciar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Vamos ler então Gênesis 3. Hoje a liturgia vai estar um pouco diferente, porque hoje é um dia de solenidade, dia de festa dentro da igreja. Então hoje nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia de solenidade, dia de festa. Então são 4 leituras e a leitura é um pouco diferente do que nós estávamos lendo. Então pega aí Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, versículo 9. Gênesis 3, versículo 9. Hoje eu me consagro. Uau! Olha aí. Maria se consagra hoje. A Rê se consagra hoje também. Bendito seja Deus. Gênesis 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibir comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher:
por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 20. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, minha esposa. Vai ser incrível esta lectio, vai. Essa leitura conta como que o pecado entrou no mundo. Pecado não é criação de Deus. Deus, ele não criou o pecado. Não é vontade de Deus o pecado, mas ele permitiu que isso acontecesse. Por quê? Ele criou o homem, Adão. E ele viu que Adão estava sozinho, ele criou outro ser humano, né, das costelas de Adão, criou a mulher. Homem e mulher, ele o criou e colocou-os no jardim do Éden. Colocou-os lá, lindos, felizes, não existia mal, eles não tinham vergonha de Deus. A gente falou isso aqui já, né? A gente já falou esses dias sobre a vergonha do nosso pecado, né? Aonde que surge? Tem um monte de coisa que surge através dessa leitura. Mas eu vou falar algumas coisas. Uma palavra aqui, ó, que Adão falou. Ó, deixa eu ver. Cadê? Onde estás? Ele respondeu. Ó, versículo 10, Gênesis 3:10, diz assim: Adão respondeu a Deus: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo. Aqui começa a desencadear alguns maus. Aqui ele já havia pecado. Aqui ele já havia sido seduzido. Do versículo 1 até o 8, está contando como que ele foi seduzido, né? Acredito que a maioria sabe, né? Depois você lê, né? O título do capítulo 3 de Gênesis chama O Pecado. Do versículo 1 até o 8 ali, que são os versículos que nós não lemos, conta como que foi a queda do homem ao pecado. Então fica de tarefa de casa aí se você não conhece essa história. A serpente seduziu Eva. Eva seduziu o homem. Tá vendo? É uma cadeia. Sempre vai ser uma cadeia, um ciclo vicioso no pecado. E um dos pecados de Adão, pessoal, é o que? Medo. Porque é que a humanidade morre de medo. Tem medo de tudo. Tem medo de barata, tem medo disso, tem medo de rato, tem medo de andar na rua, tem medo de andar de carro, tem medo de
de escuro, tem medo de ficar sozinho em casa. Ó, por que é que a gente tem tanto medo assim? Ó, ele ficou com medo e ele ficou envergonhado. Medo é pecado. Por que que o medo é pecado? Porque quando você tem medo, você está dizendo para Deus que você não confia nele. Você está dizendo para ele que você não acredita que ele está com você todos os dias da sua vida. Você não está acreditando naquilo que diz o Salmo. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Deus, ele nos protege. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer o nosso mal. O mal não foi criação dele. Deus, ele criou eu e você, criaturas, seres humanos, para sermos felizes, para amar e conhecê-lo, e torná-lo conhecido e amado. O medo não existe, é coisa da nossa cabeça, é paralisia cerebral, é paralisia mental, é paralisia. O medo, o pecado nos paralisa. De quê? De avançar, de conhecer a Deus, de ser amigo de Deus, de ser íntimo de Deus, de fazer a vontade de Deus, porque você fica paralisado. O medo te paralisa e te faz desconfiar de Deus e de todos. Se você ainda tem medo é porque não confia o suficiente em Deus, é verdade. É pesado? É, mas é uma verdade. Por que eu estou falando isso? A gente está falando sobre Gênesis, a origem. A gente precisa falar isso, sabe por quê? Nós hoje, a maioria dos seres humanos da Terra está se perdendo. Muitos estão dentro da igreja, participam de 365 mil movimentos, participa de 365 mil lives e ainda não confia em Deus. Ó, a Nanda falou que não tem nada a ver com confiança em Deus. Vou te falar. Tem 366 vezes escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura, assim, Deus falando para mim e para você, homem e mulher, seres humanos. Filhos, não tenhais medo. Eis que estou com você todos os dias da sua vida. Isso é uma ordem, isso é uma palavra de ordem de Deus. Ordem, é uma ordem, é um mandamento. Deus está mandando. Não tenhais medo. É uma palavra de ordem, de afirmação. Deus, ele está afirmando que não tenhais medo. Medo de quê? De nada. Nada. Medo é contrário de confiança. É contrário de confiança. A escolha, você está escolhendo ter medo. Deus não escolhe ter medo por você, porque Ele está com você. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Isso aqui é confiança. Eu confio em Deus que nenhum mal vai acontecer comigo. Nenhum mal vai acontecer comigo. Não escolhe porque não se conhece, Nanda. Se nós nos conhecêssemos, se nós soubéssemos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e que nós somos amados por Deus, se nós soubéssemos amar a Ele sobre todas as coisas, nós não teríamos medo de nada. Não teríamos medo. É amar a Ele sobre tudo e todos.
tudo e todos. É confiança, é decisão. Amor é decisão, é me decidir confiar, é me decidir amar, é me decidir saber que nada vai acontecer comigo, porque Deus está me defendendo. O Espírito Santo, ele é o Paráclito. O que é o Paráclito? Ele é o defensor. Ele nos defende. Jesus vai embora, mas ele diz para nós: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o meu Espírito para defender vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Então eu não vou... Outra coisa, nós não somos sozinhos. Nós não vivemos na solidão. Nós vivemos sempre com Deus. Não precisa ter medo. Você não está sozinho. Você não precisa se envergonhar do seu pecado. Na época aqui, por conta dessa desobediência, orgulho, desobediência, o orgulho, a vergonha, afastou o homem de Deus. O homem, o ser humano, fica envergonhado a partir do momento que desobedece a voz de Deus. O homem se esconde, a mulher se esconde. Eles se sentem envergonhados porque a maldade, a malícia entrou na vida dos dois e afastaram eles de Deus. Então, Vinícius, o que é pecado? O pecado é a ausência de Deus. O pecado é o afastamento de Deus. Quem nos afasta de Deus é o pecado. É as nossas má inclinações, as nossas má escolhas. Quem escolhe somos nós. Não é Deus que escolhe por nós. Deus, ele não muda. Quem muda somos nós. Quem perde a essência somos nós. Quem não ouve a voz de Deus somos nós. Então, quando a gente vê o ser humano culpando Deus, é porque o ser humano não se conhece. Falta o quê? O autoconhecimento, o autodomínio. Saber quem é. Dominar o medo. Por que dominar o medo? Lá em Gênesis 1, 26, ele fala assim, que o ser humano domine sobre tudo. Tudo. Gênesis 1, 26. O ser humano nasceu, o ser humano nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus e dominar sobre tudo que existe nesta terra. A gente não domina porque a gente perdeu a nossa essência por causa do pecado, do medo, da vergonha, do afastamento de Deus. Por isso que a gente não domina. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido ou não? Gente, nós nascemos para dominar, não ser dominado. A gente nasceu para influenciar e não ser influenciado. A gente tem que mudar, virar uma chave na nossa cabeça. É uma mentira que pregaram para nós durante muitos anos. Muitos anos. Uma falsa verdade. Foi pregada na nossa cabeça, martelada, e fala que isso é a verdade, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira do mal, para nos roubar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que fere a Deus para mim é pecado. O medo fere ele, porque quer dizer que não confiamos. Simples. É só isso. É só isso. E tá tudo bem a gente aceitar. Cara, eu não confio. Tudo bem? Vamos fazer um trabalho de quê? Você quer aprender a confiar? Você quer aprender a não ter mais medo?
Vinde a mim, vinde a mim. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te falar. Eu, o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu irmão mais velho, o meu Espírito que está dentro de mim, está dentro de você. O Espírito Santo, ele é a promessa de Deus para a humanidade. O Espírito Santo é a promessa para mim e para você. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Santa Teresa de Calcutá. Ela viveu 40 anos sem sentir Deus. E ela parou de evangelizar. Olha para a história dela. Se você nunca viu o filme dela, assista o filme dela lá para você ver. Conheça a história dela. 40 anos sem sentir Deus. E ela viveu a vida inteira para Deus. Por quê? Como que isso se explica? Como que isso se explica? Fala para mim. Como que isso se explica? Se ela não sentia, mas ela sabia. Olha a decisão dela. Ela sabia, mesmo sem sentir. Ela fez por ele. Por ele. Pelos dele. Ela se entregou inteiramente pelo outro. Mesmo sem sentir Deus, ela dominou sobre a terra. Tirou milhares de pessoas da fome de alimento, fome de justiça, de santidade, de fé. Ela deu a vida inteira dela para o outro. E não sentia nada. E a gente sente. A gente sente arrepio, a gente sente o Espírito Santo, a gente chora, a gente sente a presença de Deus nas músicas, a gente sente a presença de Deus nas palavras, nas pregações. E ela não sentia nada. E ela permaneceu decididamente por ele, sem sentir. Vocês estão entendendo? O mistério, isso é um mistério, gente, é um mistério. Então, dentro dessa leitura primeira aqui, tá falando do medo, tá falando da vergonha, fala da desobediência e Deus amaldiçoa a serpente. Diz que ela vai rastejar pelo resto da vida, ela ferirá o calcanhar da mulher e ela pisará na sua cabeça. Que imagem que vem na sua mente quando você lê isso? A imagem de Nossa Senhora das Graças. Aquela imagem linda, azul, com as mãos assim estendidas, branca e azul, e ela pisando na cabeça da serpente. Ela pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora, ela esmaga o mal. Nossa Senhora é 100% humana. 100% humana. Igual a mim e a você. Só que tem uma diferença. Ela não se misturou com o pecado. Ela não pecou. Ela é imaculada. Ela foi a escolhida entre todas as mulheres do planeta Terra. Para gerar o que? A salvação para mim e para você. A salvação, o céu que a gente perdeu aqui por causa do velho Adão e da velha Eva, a gente ganha o céu de volta. A gente ganha o céu, a porta do céu se abre no novo Adão, Jesus, e na nova Eva, Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Você sabia disso? Você sabia disso? Eles abrem a porta do paraíso para nós. A misericórdia de Deus é derramada sobre nós quando Deus envia o seu Filho único para dar a vida
dar a vida por mim e por você. Como não amar Deus? Como não confiar em Deus se Ele manda o seu Filho único para perdoar-nos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas? Que Deus é esse? Que ser humano que é esse? Que humano que é esse que entrega seu próprio filho, o pai que entrega seu filho único em sacrifício, em oblação, no altar, como oferenda por mim e por você, sendo que a gente nem merece, porque nosso pecado é tremendo, é tão grande, e mesmo assim Ele envia seu Filho para nos lava com seu sangue derramado. Foram mais de 5.400 chibatadas. Foi uma coroa de espinho na cabeça. Muito sofrimento, muito sangue derramado. Por causa de mim e de você. E aí a gente fala, e você vem me falar que você tem medo? Medo do quê? Se Ele se entregou. Você acha que Jesus... Gente, é um mistério. Às vezes não tem como explicar. Na verdade, a teologia vai explicar, mas aí você tem que se aprofundar mais para você entender melhor. Mas é um mistério de amor, de um Deus apaixonado por mim e por você. É amor, é paixão, é loucura. O amor não tem uma música que fala, não explica Deus, não tem como explicar Deus. Porque é um amor gratuito, é de graça. A graça é de graça, o amor é de graça. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente é apaixonado por mim e por você. Você querendo ou não, aceitando ou não, Ele te ama. Volta para o Pai. Acredite nele. Confie nele. Ele está com você todos os dias da sua vida. Em todas as situações da sua vida. Na tribulação, na dor, na angústia, no medo. Ele está com você. Ele não te desampara. Ele não te abandona. Pode seu pai, sua mãe ter te abandonado, mas eu, o teu pai, nunca te abandonarei. Nunca vou te abandonar. Acredite nisso, confie. Eu nunca vou te abandonar, diz o Senhor, o seu Deus, seu Pai. Amém? Eu nunca vou te abandonar. É isso. Toma posse dessa graça, que é de graça. É amor gratuito. Amor livre. Simplesmente amar. Outra música da igreja. Vini, fala sobre a vergonha e o pecado. A vergonha, por que a gente se envergonha? Porque a gente sabe que é errado e a gente faz. Paulo fala que a gente faz o mal que a gente não quer. A gente não é mal, a gente é bom. Deus é bom, Deus é o nosso Pai, Deus nos criou. Deus nos criou para sermos bons. Só que o pecado, ele entrou e nos tornou mal. E aí é o mal que a gente faz o mal que a gente não quer. Mas a gente quer fazer o bem, a gente é do bem. Mas a gente acaba fazendo mal porque a gente é seduzido pelo pecado. O pecado nos seduziu, o pecado nos desviou da verdade. A gente parou de ouvir Deus, a gente parou de ouvir a verdade, a gente parou de ouvir o mandamento. A gente parou de ouvir os conselhos do Pai. E aí, a gente sabe que é errado e a gente continua fazendo. Aí gera o quê? Vergonha. Porque a gente sabe que é errado. A gente sabe que é pecado. E aí, o que a gente fala? Ah, não, beleza, amanhã eu confesso. E aí vai. Você entra num ciclo vicioso. Eu peco hoje, transo com a minha namorada hoje, vou pro motel com ela hoje,
fumo um baseado hoje, uso uma droga aqui, fumo narguilé, fico bêbado, fico alcoolizado. Amanhã eu confesso pro padre, aí no outro final de semana eu faço a mesma coisa, aí na segunda-feira eu confesso, e você vai vivendo nesse ciclo. Beleza? E aí, você se arrependeu? Não parece, mas tá tudo bem. Você buscou confissão, confessa seus pecados, você é perdoado. Só que tem um detalhe: se no meio desse caminho, porque a palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos nem quando, nem onde, nem lugar que ele vai voltar, ou que hora que você vai morrer. Se você morre nesse estado de pecado, nesse meio termo entre uma confissão e outra, e você está no estado de pecado mortal, você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você está vivendo uma vida de pecado nesse meio termo. E você se acostumou tanto com o pecado, você está tão acostumado com o pecado, você acha que a misericórdia vai ficar te assistindo o tempo todo. Ela vai, só que a misericórdia caminha lado com a justiça. Misericórdia e justiça andam lado a lado. Misericórdia e santidade andam do lado uma da outra. Tá bom? Você já sabe que é errado, você já pecou e você continua fazendo o mesmo pecado, aí você é ignorante, né? Aí é ignorância, não é mais, porque você já tem conhecimento do pecado. O pecado só é pecado quando você tem consciência que você está fazendo, você sabe que é errado e você faz. Aí você está pecando com consciência. O pecado inconsciente, a inconsciente, né? Por exemplo, com os homens, eu vou falar porque eu sou homem, eu sei que isso acontece. O que acontece? Quando a gente está dormindo, às vezes a gente sonha, a gente se excita e acorda lá lambrecado. Acho que vocês entenderam. Aí que acontece? Isso já aconteceu muito comigo. E aí eu chegava no padre e falei: padre, aconteceu isso, eu acordei assim, assim, assado. É pecado? Ele falou: não. Por quê? Porque foi no inconsciente. Eu não tinha consciência que eu estava pecando. Foi meu inconsciente que me levou a isso. Mas não foi o pecado é algo consciente. Eu tenho consciência que eu estou fazendo errado e vou lá e faço. Entendeu? Então, a gente peca só de pensar. Sim, a nossa natureza humana, carnal, de carne, a nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado. Só que tem pecado que a gente já tem consciência. E a gente já está na luta contra esse pecado faz tempo. Só que a gente sabe que é pecado. E a gente continua pecando, continua fazendo. E aí o que acontece? Se nesse meio termo Jesus volta ou você morre em estado de pecado mortal, acabou. Você não tem mais o que fazer. Porque alertado você foi. Você aprendeu. Falaram para você. Você leu. Você sabe dos mandamentos. Você continuou transando com sua namorada antes do casamento. Levando ela para o motel. Tô falando isso porque é algo que eu fazia. Tá? Não tô falando de ninguém não. Mas era algo que eu fazia. Quando eu me converti com 19, quando eu tinha 21 anos, 21 anos, eu fazia isso. Eu ia na igreja, eu ia no grupo de oração, ia em retiro, e eu namorava e levava minha namorada pro motel. E aí eu fazia isso, entrava nesse ciclo. Pecava, confessava, pecava, confessava. Pecado mortal são todos os que estão nos 10 mandamentos. Todos contra os 10 mandamentos é mortal. Todos. Tudo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus, se você não confia em Deus, você está em pecado mortal. Mais do que pecado mortal. Se você não confia em Deus, se você não acredita na misericórdia de Deus, se você não acredita que Deus é misericordioso e Ele perdoa os seus pecados, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está dizendo que Deus é mentiroso. E aí, esse pecado não tem volta. É blasfêmia. Você está dizendo que Deus é mentiroso.
Você não está acreditando que Deus enviou seu Filho único para salvar você, para te tirar desse ciclo vicioso, desse pecado que você está inundado, que você está afundado. Aí é blasfêmia. Aí você está negando Deus. Você negou Deus, acabou. É uma inclinação forte ao pecado, mas Deus não permite nada além das nossas forças. Quem nos capacita é o Espírito. Quem nos dá força, fortaleza é o Espírito. A fortaleza é um dom do Espírito Santo que nos fortalece. Fortalece a nossa carne, a nossa vontade. O Espírito Santo, que é a vontade de Deus, une com a nossa vontade. E ele nos fortalece para o Espírito falar mais alto do que a carne. Temos a graça de Deus que nos ajuda a lutar contra isso. Exatamente. O dom do Espírito, o dom da fortaleza, é um dom espiritual. São 7 dons, 12 frutos. É como se fosse um pedaço da armadura do soldado. Cada dom do Espírito é uma peça da armadura do soldado. Os dons nos fortalecem, nos faz ficar mais forte, robustos, mais forte espiritualmente, eu tô falando. Não tô falando forte fisicamente, mas espiritualmente. Os dons nos dão força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá alegria. Porque Deus é a nossa alegria. Tudo que Deus criou, Satanás quis contrastar, né? Ele quis o quê? Adulterar. Ele quis modificar. Ele quis falar o inverso. Deus criou, Satanás criou o orgulho. E assim vai. Deus nos ensina a obediência, ele nos ensina a desobediência. Se vista com a armadura do Espírito Santo e você vencerá todas as batalhas. Exatamente. Exatamente, Deus. É isso. Gente, preciso ler. Continuar a leitura, senão a gente não vai terminar a lectio hoje. Salmo 97. Salmo 97, aclamação ao Senhor vitorioso. Cantai ao Senhor um canto novo, pois Ele fez maravilhas. A sua destra e seu braço santo alcançaram-lhe o triunfo. O Senhor manifestou sua salvação. Diante das nações revelou sua justiça. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação que vem do nosso Deus. Aclamai a Deus, terra inteira. Prorrompei em cantos, exultai e salmodiai. Alegrai. Maravilhas, maravilhas Deus fez por nós. Deus fez uma maravilha maior. Ele varreu o pecado do mundo. Ele limpou o pecado da terra. Dando o seu Filho único, para salvar eu e você, para afastar de nós o mal, o pecado. O pecado é a ausência de Deus, é o afastamento de Deus. Quanto mais longe, mais mergulhado no pecado você está. E o que eu faço para voltar, Vinícius? Decida-se, porque o Pai está de braços abertos para te acolher e não te condenar. Jesus olha para a prostituta e fala: se nem eles te condenam, quem sou eu? Eu que sou Deus, nem eles não te condenaram. Eles não te condenaram. Porque Jesus começa a escrever no chão. Jesus começa a mostrar o pecado dos mais velhos. E ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo, vazou. Por quê? Todo ser humano peca. Menos a Virgem Santíssima, que é o dia dela. Então tem maior modelo de humanidade do que a Virgem Maria? Foi humana como eu e você,
menos no pecado. Ela foi cheia da graça, cheia da obediência de Deus. O que Satanás perdeu por orgulho, ela ganha por humildade. Vai falar no tratado, por isso que eu aconselho vocês a lerem o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Leia esse livro. Vai ser uma batalha você ler o livro, mas leia. Se determine, custe o que custar, leia e termine esse livro. Você vai entender muita coisa sobre o pecado. Muita coisa. E muito mais. A beleza da Virgem Maria. As virtudes dela. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é o Santo Agostinho. Não sei se é Santo Agostinho que fala. Que ela é a forma Dei. Ela é a forma de Deus. Maria Santíssima, ela é a forma de Deus. Ela é a forma de santos. Se você quer ser santo, se você quer ser santa, olhe para ela. Ela é o modelo perfeitíssimo da criação de Deus. O nome do livro é O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Anota aí no seu caderno, no seu computador. Leia esse livro, se presenteie, dê de presente nesse Natal. Aproveite, sabe? Nossa, tem muita coisa boa. Só não cresce quem não quer. Amém? Vamos então à segunda leitura. Nosso tempo está voando. Efésios. Eu amo esta leitura de Efésios. Nós já partilhamos ela aqui. Nós já lemos. Vamos nos atualizar. Deus, ele é novo o tempo todo. Todo dia Deus é novo. Amém? Todo dia ele faz nova todas as coisas. Todos os dias ele renova a sua bondade e a sua misericórdia. Ele é apaixonado pela humanidade. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado. Eu tenho esse e não consigo ler até o fim, tá vendo? Porque é uma batalha espiritual tremenda entre Satanás, o dragão e a serpente. O dragão odeia o dragão e a serpente não, o dragão e a mulher. O Satanás odeia ela. Odeia. Por quê? Porque Deus agraciou ela com tamanha beleza, com humildade, com obediência, com, entre aspas, poder, me entenda. Ela tem um poder de influência tremendo. Tremendo. Gente, nós que somos cristãos católicos, nós amamos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. João 19, 26, se eu não me engano. Jesus olha do alto da cruz. Jesus olha para ela e fala. João do lado dela. João, discípulo amado, representando eu e você. Jesus olha para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. Aí ele olha para ele: filho, eis aí a tua mãe. Leve-a para a tua casa. Leve-a para a tua casa. Modelo perfeitíssimo. Você quer ser santo? Olhe para a Virgem Maria. Olhe para a mãe dele, que formou ele durante 30 anos. Não tem modelo mais perfeito do que ela. Todos os santos que foram santos eram devotos, apaixonados pela Virgem Maria. Toda vez que nós falamos da Virgem Maria, de Nossa Senhora, as pessoas têm sede, são apaixonadas. Não sei se vocês lembram daquela live que nós fizemos durante o desafio da Bíblia, quando o Natan falou sobre a Virgem Maria. Deu mais de 2.200 pessoas na live ao vivo. Porque ela, a mãe, atrai os seus filhos. É muito forte
a presença da mãe. E Satanás odeia a presença da mãe. Porque ela é humana e ele é anjo. Só que ele perdeu o poder dele. Perdeu não, né? Ele usa o poder dele para o mal, para as trevas, para perder os filhos dele. 1/3 parte ele consegue seduzir. 1/3 parte. Só que em contrapartida tem 2/3 parte do lado de Deus e 1/3 parte do lado dele. Ou seja, um pouco menos de 70% está com Deus e 30% está com Satanás. Você escolhe. Você só tem 2 caminhos: o céu ou o inferno, Deus ou Satanás, a Virgem Maria ou Satanás. A vida é feita de escolhas e decisões. Você decide o que você deseja. Eu já falei, vou repetir. 2 coisas que ninguém interfere na nossa vida: na nossa vontade pessoal e na nossa liberdade pessoal. Nós recebemos gratuitamente da parte de Deus. A gente recebe gratuitamente. E aí a gente faz o que a gente bem entender. Nós temos livre arbítrio para escolher e decidir. Está na nossa mão, a decisão é sua. Amém? Vamos ler Efésios 1:3-6. Olha o que diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros diante dele no amor. Entenda que eu e você somos escolhidos antes da fundação do mundo, antes dos seus pais pensarem em você. Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha traçado um plano para a sua vida. E Satanás está roubando o plano de Deus na sua vida. Ele quer te levar para os 30%, enquanto Deus é um pouco menos de 70%, 67%. Entende que os filhos de Deus são o dobro dos filhos das trevas. O céu, a milícia celeste, a Virgem Maria, os santos, os anjos, os arcanjos, estão tudo ao nosso favor. Tá tudo do nosso lado, cara. Tá tudo do nosso lado. Você tá com dificuldade, faz novena, faz terço, faz tudo. A igreja tem 300 bilhões de orações para você se afastar do mal. Só não se afasta do mal quem não quer. A igreja é rica em conhecimento, em oração, em ensinamento, em vida de santo, a história dos anjos, dos arcanjos. Só não se converte quem não quer. O plano de Deus, ele é perfeito. Você nasceu, foi escolhido para ser santo e íntegro. Santo e íntegro. Diante dele no amor. Amor. Se ele é amor, nós somos os amorzinhos do papai. Você é um amorzinho do papai. E você nasceu para ser santo e íntegro, reto, puro, como mamãe imaculada. Amém? Conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos. Ele nos adotou como filhos. Deus é o nosso Pai, por obra de Jesus Cristo, nosso irmãozão. Amorzinho do papai, ô glória, é isso. Para o louvor e glória de sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele,
no seu bem amado. Ponto. Versículo 11 e 12. Em Cristo, segundo o propósito. Olha a palavrinha linda, propósito. O que nós vamos viver sábado, dia 12? Retiro online. Vamos falar sobre Gênesis, a origem. Vamos falar sobre você, sobre a sua descendência, sobre a sua origem, originalidade. Vamos falar sobre a sua verdadeira identidade. Vamos falar do seu chamado e do seu propósito em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão da sua vontade. Posso trocar a palavra propósito por plano de Deus para a tua vida. Deus, ele tem um plano para você. Talvez você não descobriu ainda qual é esse plano. E tá tudo bem, você vai descobrir dia 12 de dezembro, sábado agora, no 21 Atômico. Se você não fez sua inscrição ainda, você para de perder tempo e se dê de presente esse retiro. Vai mudar a sua vida, vai te transformar. O Espírito Santo vai transformar você. Esse retiro é para você, é um retiro online, 100% online, 100% ao vivo. Você vai descobrir qual é o plano de Deus para a tua vida, o seu propósito. Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser. Ai, meu Deus do céu, eu fico louco com essa palavra. Predestinados a ser. Você é um ser vivo, um ser amado, um ser abençoado. Você é um ser santo, você é um ser íntegro. Você é um ser lindo de Jesus, de Deus Pai. A live de ontem já está no YouTube, Sara. Para louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Somos os primeiros a colocar nossa esperança em Cristo. Ai, gente, palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra, Efésios, é apaixonante. Eu sou apaixonado por essa palavra. Essa palavra de Efésios aqui caminha comigo já tem uns 10 anos. Porque essa palavra, o dia que eu escutei pela primeira vez, já entrou na minha cabeça assim, eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu nasci para ser santo, eu nasci para ser íntegro, reto. Eu nasci para isso. Minha bateria tá acabando, mas não vai acabar. Tem 10% ainda, vambora. Vambora pro evangelho, meu tempo acabou, mas vai dar tudo certo. Lucas 1:26, mistério cristológico da cola de Deus. A cola de Deus tem como mistério cristológico de Cristo esta palavra que nós vamos ler. Essa palavra que nós vamos ler é o mistério cristológico da cola de Deus. É o mistério que gerou a cola de Deus para o mundo. Presta atenção. Anúncio do nascimento de Jesus. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Deus é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Ele recebe o trono da parte de Deus. Por isso que é o reino dos céus. O reino dos céus aqui na terra. Nós somos chamados a reinar no reino dele aqui na terra. Fazer o reino dele conhecido. Fazer Jesus conhecido e amado. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é reinar sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre todas as criaturas criadas e feitas por Deus. Ele reinará para sempre, porque Ele é o nosso rei.
Ele é o nosso rei, é o reinado dele quem nós servimos. Nós servimos a Jesus, nós servimos ao reino de Deus na terra, nós servimos a Ele. Nós nascemos para governar, dominar, liderar a terra com Jesus, para levar Jesus às pessoas, para que as pessoas sejam impactadas pelo amor de Jesus. Amém? Aleluia! Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino, presta atenção, versículo 33. O reino de Jesus não tem fim, não terá fim, nunca vai ter fim. O reino de Jesus é para sempre. Eu e você nasceu para a eternidade, nós nascemos para a vida eterna, a nossa alma não morre, a gente viverá do lado dele face a face para a vida inteira, se a gente entender que nós nascemos para dominar a terra, para sermos santos, íntegros e irrepreensíveis, para nós sermos aquilo que nós nascemos para ser a imagem e a semelhança dele aqui na terra. É para isso que nós nascemos e é para isso que nós vamos viver. Amém, aleluia. Versículo 34. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer do ventre da Virgem Maria, ele é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Pois, para Deus, nada, literalmente nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Então, faça-se em mim, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E o anjo saiu da sua presença. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é compassivo. Ele manda seu Filho único através do ventre materno da Virgem Maria. Glória a vós, Senhor. Meu tempo já deu. Amem Nossa Senhora. Se espelhem em Nossa Senhora. Ela é o modelo perfeitíssimo. É o modelo dos santos. Se você quer ser santo, olhe para ela. Emite a pureza, a docilidade, a paciência, o amor, o silêncio, a singeleza dessa mulher incrível. Então, se você nunca leu o livro, leia o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, livro de cabeceira de São João Paulo II, que escreveu a tese dele lá, não sei como que fala, não sei se é tese, que chama Totus Tus, sou todo teu, você é toda minha, ó mãe. Amém? Tamo junto, até amanhã se Deus quiser. Se você ainda não está nos nossos grupos, mandem um direct para mim, @vinãocolodedeus, qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou pendente, manda no grupo aí, eu vou mandar o nome do livro lá no grupo, tá bom? E é nóis, até amanhã se Deus quiser, tamo junto!